Amados, nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor. Convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do verso 35 ao 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Nesse momento eu vou estar pedindo meu irmão diácono Rogerinho para estar orando pela minha vida. Amém? Antes de orar, Leandro, está conosco também o Carlos Gério, nosso irmão querido. É um prazer te receber aqui, tá, Carlos? Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós estamos aqui na tua casa para te louvar, para engrandecer a tua palavra, mas acima de tudo para pregarmos o teu evangelho, Deus. Nesta manhã, o diácono Leandro, nosso irmão tão querido, tenho certeza absoluta que o Senhor trouxe uma palavra que vai falar aos nossos corações. Obrigado pela vida dele, obrigado pela sua disponibilidade no reino de Deus, obrigado porque ele é um servo valoroso na presença do Senhor, que ele possa ser tremendamente usado para falar aos nossos corações, e eu tenho certeza que a igreja vai sair daqui nesta manhã edificada pela palavra de Deus. Muito obrigado por tudo, oramos em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quero nesta manhã falar sobre o tema Não temas, Jesus está no barco. Não temas, Jesus está no barco. Amados, algo que nos traz muito medo são as adversidades, as lutas que nós enfrentamos na caminhada cristã. E uma das adversidades que vem com outro nome são as tempestades. Tempestades, elas são perigosas. Tempestades, elas são inevitáveis. Tempestades são destruidoras. Tempestades são algo que nós não conseguimos administrar. A tempestade, ela é maior do que nós. Não tem como eu enfrentar uma tempestade se Cristo não estiver no meu barco. Porque as tempestades da vida,
são incontroláveis. Não dá para lutar contra as tempestades. E que seria uma tempestade? Tempestade é uma doença. Tempestade é um problema familiar. Tempestade é quando chega a morte de um ente querido, que nós amamos, e nós sofremos pela partida daquele ente querido. Tempestade também pode ser problemas no nosso trabalho. Tempestade pode ser no nosso bairro, com os nossos vizinhos. Às vezes está tudo tranquilo e surge tempestade, que tem um objetivo. A tempestade tem um objetivo de destruir a minha e a sua vida. Ela tem essa intenção de falar ao meu e ao seu coração que nós não vamos conseguir, que nós não vamos alcançar a vitória. É esse o objetivo da tempestade. E algo que nós precisamos entender nesta manhã é que somos crentes em Cristo Jesus, amém, mas o crente ele não está imune das tempestades da vida, porque as tempestades, ela não faz acepção se é crente ou se é ímpio, se é pequeno ou se é grande, se é pobre ou se é rico, se tem pouco dinheiro ou não. As tempestades, ela vem para todos. Então, nós vemos que os discípulos estavam obedecendo uma ordem de Jesus, estavam navegando com Jesus no barco, e se levantou uma grande tempestade. Vocês percebem que ela não respeita nem mesmo se Cristo está conosco, ela se levanta. Ela quer trazer medo. Ela quer tirar o seu foco. Porque foi justamente o que aconteceu com os discípulos. Eles ficaram com tanto medo daquele grande temporal que eles tiraram o foco. Eles tiraram os seus olhos para Cristo. Eles esqueceram a palavra de Jesus. Qual foi a palavra de Jesus no começo? Passemos para outra margem. Jesus está dando uma ordem. Ele não está dizendo assim, passem vocês. Ele está dando uma ordem, dizendo, passemos. Está no na segunda pessoa do plural. Então, Jesus está se incluindo, passemos nós. Vamos todos juntos, ou seja, ele está no barco, ele está prometendo a sua promessa, ele está dizendo que o objetivo é o outro lado. Jesus decidiu ir para o outro lado, ele decidiu caminhar, viajar com os discípulos para o outro lado, porque ele tinha um propósito maior no outro lado. E eu quero dizer para você nesta manhã, que tem Cristo Jesus no coração, que Cristo te chamou, mas Ele falou que vai chegar no fim, mas Ele não disse o que vai acontecer no meio, mas Ele te garantiu que você vai chegar do outro lado, porque Ele está no barco, Ele está na sua vida, mas Ele não falou com os discípulos que no meio dessa viagem ia ter tempestade. Talvez se ele falasse com os discípulos poderiam desistir
desse convite que Cristo fez. Iam desistir, porque a tempestade, quando veio para trazer medo para eles. E Jesus, ele estava dormindo. Jesus estava descansando, porque Cristo tinha passado o dia inteiro ensinando a respeito do reino. Nós não sabemos se Cristo se alimentou, mas ele ficou cansado, ele ficou exausto, e ele veio a descansar. Aonde? Na polpa, na parte de trás do barco. Ele estava ali descansando, e nesse momento, no meio dessa viagem, se levantou um grande temporal, que trouxe aflição aos seus discípulos, trouxe medo, trouxe pânico. Tinha os discípulos ali que era experiente nas pescas, já conhecia aquele lago, tinham experiência com tempestade, mas aquela tempestade, naquela noite, foi uma tempestade que veio de tal forma que eles perderam o controle, mexeu com o psicológico dele, e algo que eles não poderiam esquecer naquele momento era a promessa de Deus, era a promessa de Jesus. Jesus tinha falado com eles: passemos para o outro lado, passemos para o outro lado da margem. E nós, muitas vezes, irmãos, quando enfrentamos uma tempestade, nós esquecemos da palavra do nosso mestre, nós esquecemos da Bíblia, nós esquecemos que Cristo falou que estaria conosco todos os dias. Nós esquecemos porque a fúria do vento sopra contra o nosso coração, que nos deixa de tal forma que nós não olhamos para Cristo, nós não olhamos para as promessas, nós esquecemos. Nós se comportamos como os discípulos se comportaram diante daquela tempestade. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, não esqueça da palavra de Jesus, não deixe a palavra de Jesus, continua meditando na palavra do teu Salvador, continua crendo na palavra de Jesus, não esqueça, não deixa as tempestades da vida tirar o foco de Cristo, não deixa que isso venha tirar você da presença do Senhor. Muitas pessoas enfrentam tempestade sem buscar a face de Deus, sem estar no direcionamento de Deus, e quando vem a tempestade, a primeira decisão que ela toma é abandonar Jesus, é largar tudo, é abandonar, não ir mais para a presença de Cristo, não ir mais para a igreja, porque está enfrentando uma grande tempestade. Mas algo que eu quero dizer nesta manhã, irmãos, para o meu e para o seu coração, para nós fixarmos: as tempestades não anulam as promessas de Jesus. Se Cristo fez a promessa ao seu coração, descanse nele, porque ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para realizar aquilo que ele falou ao seu coração. Então, tempestade nenhuma tem o poder de tirar você do centro da vontade de Deus, porque Jesus está no barco da sua vida. Jesus está caminhando com você. Jesus está na sua vida. Então creia, confia na palavra de Jesus. Não esqueça as promessas do Mestre. Continua orando, continua buscando, continua servindo, porque no tempo certo Ele irá
de acalmar a tempestade sobre a sua vida, sobre o seu coração. E haverá uma grande bonança para a glória de Deus. Porque, irmãos, a criatura não é maior do que o Criador. Se Deus fez o mar, o vento, tudo isso deve obedecer à sua gloriosa voz. Então, se a tempestade nesta manhã está trazendo medo ao seu coração, lembre-se da palavra do Senhor. Lembre-se da promessa do Senhor. E o texto nos diz, irmãos, que os discípulos estavam levando Jesus como estava. Jesus, como eu disse, irmão, ele estava ensinando dentro de um barco, ensinando as multidões, ensinando aos discípulos, tudo a respeito do reino. Mas Jesus estava tão cansado, tão exausto, que eles levaram Jesus da forma que ele estava no barco. Eles levaram para a viagem, obedecendo a ordem de Cristo. É interessante, irmãos, nós notarmos que eles levaram Jesus consigo. Imagine, irmãos, se eles não levassem Jesus naquela viagem. Imagine, irmãos, se Jesus não estiver no barco da sua vida. Quem vai poder acalmar a tempestade que se encontra na sua vida? Quem vai poder realizar um milagre na sua vida quando vir a dificuldade? É só Cristo, irmão. Por isso nós devemos levar Jesus sempre no nosso barco, da nossa vida, levar para todos os lugares, levar para o meu trabalho, levar para o meu bairro, levar a presença de Jesus aonde que eu estiver. É necessário eu e você, aonde nós estivermos, levarmos a presença de Cristo, testemunharmos de Cristo, falarmos de Cristo, porque nós carregamos uma presença gloriosa, e essa presença, irmão, ela não pode ficar somente no nosso coração, ela tem que brilhar, ela tem que refletir aonde que nós estivermos, porque você está levando a presença de Cristo, você está com Jesus no seu coração. Um crente não pode estar no trabalho, irmãos, trabalhar anos e anos, e funcionários que ainda não têm Cristo como Salvador, não saber que ele é cristão. O crente, ele não pode estar no serviço, em qualquer local, e as pessoas não observar na face dele o brilho de Jesus. Aonde que o crente passar, irmãos, aqueles que levam Jesus no coração, eles refletem a glória de Deus. Então, nesta manhã, meus irmãos, nesse momento, é um momento de nós refletirmos se estamos levando a presença de Jesus conosco, se estamos levando a presença de Cristo na nossa vida. Porque, irmãos, o profeta Eliseu, quando ele passava perto da casa de uma mulher, ele passava, dormia ali, e aquela mulher com seu marido, conversando com seu marido, explicou assim para ele: esse homem que eu vejo passar é um homem de Deus, é um homem santo de Deus. Por quê, irmãos? Era o comportamento dele. Ele levava a presença de Cristo, ele caminhava com Cristo. Então as pessoas ao redor vão ver Cristo na minha vida, vão ver Cristo na sua vida, quando você leva Cristo no barco do seu coração. Então, nesta manhã, leve Jesus para onde que você for.
Leve Jesus aonde você passar, porque as pessoas vão ver, não para a tua glória, mas para a glória deles, vão dizer: aí é um santo homem de Deus, aí é uma santa mulher de Deus, porque o brilho do Espírito Santo está na sua vida, porque você leva Jesus contigo, por onde você passa. E o texto nos diz, irmãos, que se levantou um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Irmãos, aquele barco, ele estava sendo agitado pelas ondas do mar. Creio eu que aqueles discípulos estavam passando aquele momento de aflição, eles estavam em pânico com aquela situação, porque eles tentaram de todas as formas ter o controle da situação, mas não conseguiram. E no momento que eles não conseguiram mais, esgotaram todas as suas forças, eles fizeram uma pergunta a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Eles chegaram para Jesus e disseram: Jesus, o Senhor não se importa, o Senhor está dormindo, nós estamos quase morrendo, o barco vai virar, nós vamos afogar, e o Senhor não se importa? E às vezes, irmãos, essa é a nossa pergunta para o Senhor, quando Jesus está em silêncio, quando nós estamos passando por momentos difíceis, quando nós estamos passando por momentos complicados da nossa vida, nós questionamos a Deus, nós dizemos: Senhor, não está me vendo, Pai, estou sofrendo, Senhor, estou passando esse vento, meu Pai, e o Senhor não se importa? Parece que o Senhor não ouve mais a minha oração, parece que o Senhor não se importa mais comigo, parece que o Senhor não liga mais para mim. Queridos, Deus se importa sim, mas Ele age no tempo dEle, Ele age no momento certo. Eu sei, irmãos, que é um momento de aflição, porque é angustiante quando Cristo não fala ao coração, mas Ele está permitindo essa situação para você se aproximar mais dEle, para você buscar somente a Ele, para você olhar para dentro do seu coração, ver que você é fraco e que você depende dEle. Então, irmãos, Cristo permite essas situações para você se aproximar. Eu vejo como oportunidade de buscar mais a Deus em meio às tempestades. Eu vejo que Deus permite essas situações acontecer na minha e na sua vida como oportunidade de nós buscarmos mais. Que neste momento, meu irmão, de tempestade, é um momento que nós vamos se derramar, é um momento que nós vamos chorar, é um momento que nós vamos clamar, é um momento que nós vamos se esvaziar de nós mesmos, é um momento que nós vamos falar: Senhor, o nosso barco está agitado, está balançando para cá e para cá, Senhor, olha para nós, tenha misericórdia. E Deus, no tempo certo, Ele faz o milagre acontecer. Ele traz a tempestade, quer dizer, Ele traz a bonança sobre a tempestade na sua vida. Então, irmãos, continua buscando a face de Deus, continua orando, não desiste de buscar ao Senhor, não deixe de orar, não deixe de estar na presença do Senhor. É melhor estar no barco com Cristo ventando para lá e para cá do que pular do barco, de abandonar o Senhor. É melhor estar com Cristo, porque Ele no tempo certo dará vitória ao seu povo. Porque o fato de Ele se levantar, irmão, e repreender o vento e o mar,
isso mostra para mim e para você que Ele se importa conosco. Ele nos ama. Ele está no controle de toda a situação. Ele não perdeu o controle. Continua confiando. Continua colocando o seu coração no altar de Deus. Não pule do barco. Continua firme. Continua na presença do Senhor, que Ele vai acalmar a tempestade, para a glória do nome dEle, no tempo dEle. Interessante, irmãos, que no versículo 38, ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? A polpa servia para o líder que estava ali dando direcionamento do barco, servia para ele descansar, porque ele sabia que tudo estava no controle. Então ele descansava na polpa. E Jesus, ele faz uma forma surpreendente. Ele não era o líder, ele não era um capitão do barco. Ele não tinha essa profissão, mas ele deita ali e descansa, mostrando para mim e para você que ele está no controle de toda a situação. Ele estava dizendo para aqueles discípulos: eu estou no controle, ainda que eu estou dormindo, eu estou no controle da situação. O barco não vai afundar, porque tudo está nas minhas mãos. Ele estava ali descansando, mostrando também para mim e para você que é possível, no meio das tempestades, descansar em Deus, porque Jesus confiava no Pai. Por isso também que ele estava dormindo, ele estava descansando, porque ele tinha confiança em Deus. Então, irmãos, nós precisamos confiar em Deus em meio às tempestades. Deus não vai tirar a tempestade, mas Ele vai te trazer paz no meio da tempestade, porque Ele está no controle de todas essas coisas. Ele é o Deus da nossa vida. Ele é o Deus que está cuidando de nós. Ele deseja que eu e você viemos confiar nele plenamente, de todo o coração. Tem muitas pessoas que dizem que confiam no Senhor, mas quando vem a dificuldade, esquece do Senhor, abandona o Senhor. Mas não é isso que Cristo deseja para mim e para você nesta manhã. Cristo é o nosso Deus, Cristo está no controle. Ele deseja que nós viemos confiar somente nele, em nada mais, em ninguém, somente nele, somente nele. Será que você tem confiado em Cristo? Será que você tem depositado a sua fé em Cristo em meio às lutas da vida? Ou será que você busca outros recursos, busca outras fontes? Diz a Bíblia que maldito é o homem que confia no homem. Então, irmãos, nós precisamos tão somente confiar em Deus em meio às tempestades. Mas o versículo também nos mostra que essa tranquilidade de Jesus, que ele está demonstrando ali, é um sinal da paz, que os discípulos deveriam olhar para Cristo e confiar nele. Cristo estava ali tranquilo, eles não poderiam temer. Por quê? Porque a presença de Jesus estava no barco. Mas eles temeram, mas eles ficaram com medo. E a solução deles foi despertar ao Senhor.
Interessante, irmãos, interessante que nós, analisando o texto, nós percebemos que quando Cristo estava navegando com os discípulos, a tempestade estava dormindo. Mas quando Cristo decidiu a dormir, a tempestade decidiu acordar. E aqui nós podemos fazer uma semelhança e uma diferença com o profeta Jonas. Primeiro, os dois eram profeta. Jesus era profeta, Jonas era profeta. Segundo, os dois estavam no barco. Jesus no barco, Jonas também. Terceiro, a tempestade se levantou para os dois. Levantou para Jesus e levantou para Jonas. Mas a diferença, irmãos, é que quando Jonas acordou, a tempestade continuou acordada. Mas quando Cristo acordou, a tempestade teve que dormir. Então, eu quero dizer para vocês, nesta manhã, que tem muita tempestade acordada na minha e na tua vida, porque Jesus está dormindo na nossa vida. Então, nesta manhã, acorde a Jesus com oração, acorde a Jesus com teu glória, acorde a Jesus com ação de graças, acorda a Jesus com agradecimento, acorda a Jesus com a sua vida de oração, de intimidade com Ele, porque no tempo certo Ele irá levantar e vai fazer a tempestade dormir através da sua gloriosa palavra, e haverá grande bonança na sua vida. Então, nesta manhã, acorde ao seu Salvador com oração, com dedicação, com louvores, com adoração, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Talvez, irmão, é isso que está faltando na minha e na sua vida, é despertar o nosso Salvador que está na nossa vida dormindo. Mas nesta manhã nós vamos despertar no nome de Jesus, com oração, com adoração, e Ele vai liberar uma palavra de poder para acalmar a tempestade. E o verso 41 diz que eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Depois de Jesus repreender os discípulos, de falar por que eles estavam com tanto medo, por que eles eram tão medrosos, eles não tinham fé, Jesus estava ali repreendendo eles, mas Jesus não estava com o sentido de demonstrando raiva porque eles não confiavam no Senhor. Não, Jesus estava falando com eles que para eles confiar mais. Jesus estava exortando ele para trazer eles mais na presença de Cristo, confiar mais em Cristo. Essa era a intenção de Jesus, repreender os discípulos. E os discípulos, tão admirados, cheios de temor, e eles fizeram uma pergunta entre eles: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Os discípulos estavam caminhando com Cristo, viram Cristo expulsar demônios, viram Cristo curar pessoas que estavam enfermas, viram Cristo ensinar com autoridade, mas quando eles viram esse milagre, essa manifestação do poder divino de Cristo, eles ficaram com grande temor, com grande admiração. Eles passaram a ter uma nova perspectiva de Jesus, que as tempestades da minha e da sua vida, irmãos,
elas vêm nos trazer nova experiência, de nos levar mais para perto de Cristo e possamos, assim, estar mais fortalecidos em Cristo, que possamos ver o milagre de Jesus sobre a nossa vida, de tal forma que nós possamos ter uma fé inabalável em Jesus, que possamos olhar para Ele e dizer: mas quem é este? Meu Deus, quem é este? A verdade, irmãos, que os discípulos não conheciam Jesus por completo, e eu quero dizer também para vocês e a mim, nós não vamos conhecer Jesus por completo. Vai passar a eternidade, e a eternidade nós vamos continuar conhecendo a Jesus, porque Ele é infinito. Não vai dar para conhecer Ele por completo, porque Ele é infinito. Ainda que Jesus venha fazer milagres na sua vida, acalmar a tempestade do seu coração, ainda que você venha ficar maravilhado com o poder de Jesus, nós nunca vamos conhecer Jesus por completo. Nós sempre vamos ser surpreendidos pela manifestação do poder de Jesus, porque Ele é poderoso, irmão. O nosso Deus que está aqui presente, Ele é poderoso, irmão. Algo que nós precisamos sair nesta manhã aqui com o coração convicto, que nós servimos a um Deus que é poderoso, irmão. Um Deus que é maravilhoso, que através da palavra dEle, Ele acalma a tempestade. Nós vimos no verso 39 que Ele despertou e repreendeu o vento e o mar. É a mesma palavra que foi falada em Gênesis capítulo 1, irmãos. Deus falou e aconteceu. Deus disse e houve. É a mesma palavra que foi falada à criatura naquele momento. É a mesma palavra que é pregada a todos os dias ao meu e ao seu coração. Uma palavra poderosa. Nós precisamos dar crédito à palavra de Jesus. Nós precisamos guardar a palavra do Salvador. Nós precisamos valorizar a palavra de Cristo todos os dias. Todos os dias nós precisamos ler, meditar, estudar, deixar que a palavra entre no nosso coração, para que Deus venha nos usar também através dessa poderosa palavra. Às vezes, irmão, você pode estar estudando, lendo, achando que nada vai acontecer. Não, irmãos. Você está estudando para o seu fortalecimento, você está lendo para o seu fortalecimento, e no tempo certo, Deus vai usar essa palavra que Ele falou ao seu coração, para você ser canal de bênção para outras pessoas que estão passando dificuldade. Talvez você tenha algum vizinho, talvez você tenha algum parente, talvez você tenha algum amigo que esteja passando uma tempestade terrível, e Deus vai usar você através da palavra dEle, para você ser um canal de bênção, para acalmar a tempestade no coração da pessoa que está ao teu derredor. Então continua confiando no poder desta palavra, continua ouvindo a palavra, continua lendo a palavra, porque essa palavra é poderosa, essa palavra transforma vida, essa palavra liberta, essa palavra traz reconciliamento, essa palavra traz restauração para todos que aquele que crê no Deus da palavra. E eu quero terminar aqui, irmãos, com essa pergunta que os discípulos fizeram entre si. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Como eu disse, irmãos, aqueles discípulos viram alguns milagres de Jesus,
mas naquele momento eles viram o poder poderoso de Cristo. E eles ficaram admirados. Marcos, no seu evangelho, ele responde essa pergunta: quem é este? Este é o Filho de Deus. Quem é este? Este é o Jesus que tem poder sobre as enfermidades. Quem é este? Este é o Jesus que tem poder sobre a morte. Mas quem é este? Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas quem é este? Este é aquele que virá e buscará a sua igreja lavada e remida pelo sangue dele. Mas quem é este? Este é o que está aqui presente nesta manhã, dizendo para mim e para você: não temas, porque eu estou no barco da sua vida. Amém? Que esta palavra, irmãos, venha entrar no seu coração, que venha trazer fortalecimento na nossa vida cristã e que possamos a todos os dias tão somente confiar em Jesus, confiar no nosso Deus, porque Ele não mudou, Ele continua o mesmo, poderoso, fiel e justo para cumprir as suas promessas.